Muito bem, está gravando, então, bem-vindos, bem-vindas a todos, né? Uma alegria estarmos conectados para mais um encontro síncrono, né? Que infelizmente é o nosso penúltimo, né? Tá chegando ao fim, mas enfim, agradeço a todos que estão aqui conectados mais uma vez. E antes da gente entrar na nossa aula, que a nossa aula hoje é sobre o som, sobre música, sobre o estudo do som, né? Ou a acústica, né? Preciso falar com vocês primeiramente para toda a turma, né, a respeito da atividade assíncrona que eu postei uma videoaula sobre os fenômenos ondulatórios. Nós começamos semana passada ou retrasada a estudar ondas, né? E tem uma parte bem importante que são os fenômenos ondulatórios, que em geral é um conteúdo que não tem muito cálculo, né? Apenas quem já assistiu as videoaulas, eu vi que tem gente que já assistiu. Quem assistiu sabe que só lá na parte da refração vai ter um cálculo, na verdade, que é até um pouquinho chatinho de fazer, mas só no fenômeno da refração. Mas esse conteúdo de fenômeno ondulatório é um conteúdo mais teórico e que aparece bastante, viu, em concursos, Enem, né? Concursos, quando eu digo, são vestibulares, enfim, né? O Enem também, sobre os fenômenos ondulatórios. Então, tem muitos fenômenos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a reflexão é um, né? A refração, eu acabei de falar, interferência, efeito Doppler. Então, eu fiz 2 videoaulas, cara, até um pouquinho longas, porque o conteúdo tem bastante coisa para ver, né? Polarização de ondas, também outro fenômeno que tá lá. E eu mandei para vocês, né? Vocês precisam, então, assistir e dar a devolução dessa aula para cômputo de frequência, tá? Eu não fui muito bem, eu peço desculpa para vocês, mas eu não fui muito bem, não consegui dar conta de todas as atividades assíncronas que tinha que mandar. Ia ficar uma coisa muito sufocante para vocês e então a gente chega nas últimas semanas ainda precisando de mais uma atividade, pelo menos. Então, fora essa que eu já mandei, eu vou precisar mandar mais uma. E eu acho que o mais confortável para vocês é mandar mais uma videoaula, se eu não estiver enganado, né? Seria o mais confortável para vocês, que vocês não precisam fazer necessariamente uma atividade, vocês só precisam assistir e o conteúdo fica lá registrado, né? Pode assistir a videoaula enquanto lava a louça, né? Tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso durante o encontro 5 na turma da tarde. Tá lavando a louça do almoço e eu assistindo, né, a aula de Física 3. Mas enfim, tá legal? Então, ficamos assim, preciso mandar mais uma ainda para a gente fechar essa carga horária, né? Lembra que metade da nossa carga horária é toda assíncrona, né? Então, infelizmente, a gente vai precisar de mais uma atividadezinha aí. Tá legal? E aí, sobre a recuperação. Então, é só para aqueles que vão fazer a recuperação, né? Eu mandei semana passada, né? Corrigi tudo, lancei os conceitos e mandei na sexta-feira a atividade de recuperação, que vocês têm um prazo de até sexta dessa semana para entregar. Mandei lá no e-mail todo o conteúdo, os encontros síncronos referente aos conteúdos que estão na atividade de recuperação. E também disse que tem um horário de encontro síncrono que eu vou estar disponível para atender vocês, que é quinta-feira, das 11 ao meio. Não, a turma de vocês é à tarde, perdão. Viajei. O horário de atendimento de vocês é quinta-feira, das 3h30 às 4h30. Tá? Eu não vou ministrar nenhuma revisão, eu vou estar ali disponível para tirar dúvidas, tá bom? Mas claro, reitero, como sempre digo, que estou sempre disponível para tirar dúvida, né? Das atividades, a qualquer momento pode me mandar um e-mail e mandar uma mensagem. Estou sempre à disposição de vocês para isso. Beleza? Então vamos lá, pessoal, fique esperto com essas atividades assíncronas, não perca o prazo, para que você não tenha futuramente um problema com frequência, né? Tá bom? Muito bem, pessoal. Então eu vou apresentar minha tela agora para vocês e nós vamos, de fato, depois dessa introdução, adentrar na nossa aula.
Introdução à acústica. Bem, então nós vimos na aula da semana passada, ou começamos a ver, né, passado, retrasada, né, o estudo das ondas, e o som é uma onda, né? O som é uma onda. E existe um ramo específico da física para estudar o som, chamado de acústica. Deixa eu só achar minha caneta aqui. Chamado de acústica. Então, a acústica está dentro do conteúdo de ondas, né? Que estuda, então, as características, as propriedades do som. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com o som. Então, por isso que a gente tem até um violãozinho aí, tem muito a ver com música, os instrumentos musicais, etc. e tal, né? A primeira coisa que o primeiro slide traz é a questão do som não se propagar no espaço, né? Então, a gente vê os filmes de espaciais, né? Guerra nas Estrelas, Star Wars, Star Trek, sei lá. E o som não se propaga lá, né? Então, por que ele não se propaga? Porque o som é uma onda mecânica, então ele se propaga vibrando o meio, então ele precisa de um meio material para ele poder se propagar, assim como todas as ondas mecânicas. Você que não assistiu a aula 0 sobre ondas, vai lá assistir, tá? Então ele não se propaga no espaço. Então, ele precisa de um meio material para se propagar, tá? Por quê? O som, então eu tô dando o exemplo do som, mas isso serve para qualquer onda mecânica, né? Aquelas ondas que surgem de uma vibração mecânica, de um movimento mecânico, tá certo? Ele se propaga vibrando as partículas do meio. Então aqui tem um exemplo do som, e eu não sei o que aconteceu com esse slide, mas ficou muito claro aqui as escritas aqui embaixo, então não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas está aqui escrito, ó, as partículas do ar, regiões mais densas e regiões menos densas. Então, o som se propaga no ar gerando regiões de compressão e rarefração, né? Então ele vai comprimindo as partículas e espalhando as partículas, comprimindo e espalhando, ou condensando e separando as partículas. E é assim que ele se propaga. Daí você entende que no vácuo, onde não há partículas, não é meio, esse som não pode se propagar. Tá certo? Esse som não pode se propagar. E aí também você vê, quem já viu a videoaula lá, a aula 0 das ondas, você vê que o som é uma onda longitudinal, ou seja, a vibração dele está no mesmo sentido da propagação. Então ele está vibrando aqui, ó, na horizontal, nesse desenho. Ele está comprimindo como se fosse uma mola, né? Comprimindo e alongando, vamos dizer assim, não é? As partículas que compõem o ar, né? Ou se ele estiver na água, as partículas que compõem a água, e assim por diante. Tá legal? Então, o que acontece? Por causa disso, essas ondas mecânicas, não só o som, mas o som como uma boa onda mecânica, ele vai se propagar com mais velocidade quanto mais denso for o meio que ele se propaga. Por quê? Porque ele faz uso das partículas do meio. Então, aquela frase que eu falo sempre nessa parte da aula, que é quanto mais meio, melhor para a onda se propagar. Toda onda mecânica vai ser assim. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Varia um pouquinho de acordo com a temperatura, a umidade do ar, etc. e tal. Mas, em geral, se você procurar no Google ou num livro de física, talvez você vai achar a resposta de que no ar a velocidade do som é constante de aproximadamente de 340 metros por segundo ou 330 metros por segundo. Tá bom? Então, 330, 340 metros por segundo. Então, se você ouviu falar daqueles aviões supersônicos, é porque eles superam a velocidade do som. Não é? O que é um fenômeno muito interessante. Porque quando ele supera a velocidade do som, o avião se propaga mais rápido do que o som que ele gera se propaga. Tá? E isso, por exemplo, uma vez fez quebrar as vidraças da esplanada dos ministérios lá em Brasília, numa apresentação do pessoal da Esquadrilha da Fumaça.
tá? Porque vai acumulando, perceba que o som é uma vibração no ar, não é? Então essa vibração foi acumulando, porque o som era produzido mais rapidamente do que ele conseguia se propagar, e criou o que nós chamamos de ondas de choque. E aí quando ele atingiu a vidraça da esplanada dos ministérios, ela quebrou. Mas infelizmente nenhum político se feriu. Tá legal? Na água, a 20 graus Celsius, a velocidade do som já é cerca de 5 vezes maior. Por quê? Porque a água é muito, muito mais densa que o ar. No ferro, que é mais denso que a água, a velocidade do som é 4.500 metros por segundo aproximadamente. Tá legal? Então aqui tem uma tabela com a velocidade. Peraí, tinha uma outra figurinha que eu queria mostrar. Cadê? Tô usando o mouse com a mão esquerda para treinar o cérebro. Tá difícil aqui. Ah, não tem, mas era para estar aqui no slide. Acho que eu acabei apagando. Então aqui tem uma tabela, como eu disse, está meio claro para vocês, mas para vocês verem a velocidade do som em vários meios, né? Então no ar 343, o hidrogênio 1.000 e pouco, e o último da tabela é o granito aqui, 6.000 metros por segundo, tá? O slide que eu falei que eu apaguei para vocês é o seguinte, que tinha a história de que os indígenas, para saber quando alguém estava se aproximando, né? Eles encostavam o ouvido no chão, né? Para determinar a presença de um inimigo, enfim, de um homem branco se aproximando, tá? E veja como é um conhecimento que surge sem nenhuma base científica, mas que tem a sua validade, porque está cientificamente correto, não é? O que está acontecendo nesse caso aí? Está acontecendo nesse caso aí que o som que se propaga pelo chão chega muito mais rápido que o som que se propaga pelo ar. Então ele vai conseguir descobrir mais rápido, vai perceber mais rapidamente a chegada do inimigo antes, né? Vai perceber antes, porque o som que vem pelo chão, se propagando ali no chão, ele viaja com uma velocidade maior, né? Tá? Bom, características do som. Tá? O som, as características do som. A característica do som, a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho para vocês primeiro a respeito da fisiologia do nosso ouvido. Como é que a gente consegue ouvir, tá? Então aí eu tenho nessa figura um corte, né, feito no ouvido. Mas claro, é um desenho, tá? Não é um ouvido real. Mas ele ilustra bem. Então a gente tem o palvilhão auditivo, né, a parte externa do ouvido, e aqui tem o canal auditivo, onde a gente enfia o cotonete lá para tirar o excesso de cera. Cuidado com o cotonete, né, para você não ir empurrando cera mais para baixo. Aí nós temos um cara bem importante, que é o tímpano. O que é esse tímpano? O tímpano é uma membrana, tá? Como uma pele da bateria, tá certo? É uma membrana. Então ele vai vibrar conforme a onda sonora chegar até ele ali, tá certo? Esse barulho irritante voltou, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Enquanto o tempo acelera e perde pressa. Acho que parou, né? Então é como uma pele que a gente chama da bateria, né? Ou de qualquer tambor, né? Uma pele esticada, uma membrana que vibra conforme o som chega ali. E aí essa vibração é mecanicamente transmitida por esses 3 ossículos, que são os menores ossos do corpo humano. Quem são eles? Martelo, bigorna e estribo, tá? Então é simplesmente uma transmissão mecânica ali. Essa membrana está ligada a esses ossos e ela vai vibrar e ela vai transmitir essa vibração para esses ossículos, tá? Então, que são os 3 menores ossos do corpo humano, como eu disse para vocês. Aí, esta vibração
no final das contas, vai chegar até a cóglea, ou caracol, que é esse carinha aqui, ó, tem um formato de caracol. Dentro dessa cóglea há um líquido ali, né? Tá? Há um líquido ali. Inclusive, quando a gente gira e fica meio tonto, é porque esse líquido ele desalinhou, está fora do nível, né? Temporariamente, e ele nos dá a sensação de equilíbrio. Mas o que acontece? O ponto importante aqui é que está ligado na cóglea ou caracol o nervo auditivo. Quem é o nervo auditivo? É o cara que vai fazer a comunicação com o cérebro. Então ele vai transmitir essa vibração mecânica para uma vibração, para um pulso elétrico. Né? O cérebro se comunica através de sinais elétricos, tá certo? Então, esse mecanismo aí, esse carinha, é o mais importante, né, para fazer a comunicação com o cérebro. Tá legal? Da mesma forma, não sei se a gente vai chegar a ter essa aula, ou se eu vou gravar uma aula síncrona, quando a gente estudar o olho, né? Como é que nós enxergamos? A luz entra, chega na retina, parari, parará, parará, no final das contas tem um nervo óptico, que converte aquela luz num pulso elétrico que o cérebro consegue interpretar, tá? Então, se você ouve um som muito forte, você já deve ter ouvido, estourou o tímpano. É possível você estourar essa membrana aqui, dependendo da potência do som que você ouve. Tá legal? Agora, por alguma razão que eu não sei muito bem explicar, mas eu posso dar uma resposta para vocês, o ouvido humano só consegue captar sons que têm frequências definidas, que na média do ser humano vai entre 20 e 20 mil hertz. 20 Hz, de 20 Hz a 20 mil Hz. Talvez essa é uma informação que você já tenha conhecimento, né? Mas o ouvido humano, ele não consegue ouvir nenhum som abaixo de 20 e nenhum som acima de 20 mil Hz. Por quê? Então, como eu disse, eu não consigo dar uma explicação bem precisa, mas eu posso te dar uma razão. É porque uma onda com essa frequência não vai ter a capacidade de sensibilizar o tímpano aqui, de colocar o tímpano para vibrar. Por essa razão. Por causa da geometria, do tamanho, da largura do canal auditivo, não sei. Mas se essa onda, que aí eu já não sei se tem que perguntar para o Gonçalo, né? Nem sei se vocês ainda têm aula de filosofia. Tem sim, né? Tem que perguntar para o Gonçalo. Um som que não é ouvido é som ou não é som? Uma árvore caiu na floresta, provocou um som, mas ninguém ouviu. Então, provocou som ou não provocou som? Não sei. Então, não sei se a gente pode chamar de som um som que está acima de 20 mil Hz, porque o homem não ouve, não é? Mas aí é uma visão muito antropocêntrica, né? Muito centrada na volta do nosso umbigo. Eu não ouço, mas o gato ouve. Você já ouviu falar do apito para cachorro? Eu queria ter aqui, porque a minha vizinha, meu Deus do céu, tem um cachorro que tá louco. O apito de cachorro é um apito que ele emite, teoricamente, som, entre aspas, de frequências maiores que 20 mil Hz, e que incomoda muito o cachorro, porque é um som muito, né? Enfim, a gente vai estudar, mas é um som muito agudo. E aí faz o cachorro parar de latir. Mas o ser humano não ouve porque ele está acima de 20 mil Hz. Então é um ultrassom. Já ouviu essa expressão? Ultrassom. Sim, professor, a minha tia fez o exame de ultrassom porque ela está grávida e queria ver o bebê. É exatamente. Então, o exame é um som, professor? Não. É que naquele exame são usados para criar aquela imagem ondas sonoras, que aí você vai ter que decidir com o Gonçalo se é som ou se não é, porque a gente não ouve, mas enfim, tem as mesmas características de um som. Eu acho que para física é som, ouvindo ou não ouvindo, tá lá, é som. E essas ondas vão ser refletidas, né? E vão gerar uma imagem, né? Assim como o infrassom, né? O infrassom a gente não usa muito, né? Mas são sons abaixo de 20 Hz, tá? Esse ultrassom, essa ideia do exame de ultrassom é a mesma ideia do sonar dos barcos, né? Vai emitindo ondas, vai batendo lá no fundo e vai voltando. E eu calculo quanto tempo ele levou para voltar, então eu sei a profundidade do negócio.
Aí o negócio bateu, sei lá, num navio que estava lá no fundo do mar. Opa, essa onda voltou antes. Opa, então é porque tem alguma coisa ali, eu calculo o tamanho daquela coisa. E assim vai se formando a imagem do bebê, né? Você manda um ultrassom, bateu lá no final do útero e voltou. O outro não, o outro voltou antes. Peraí, ele bateu em alguma coisa ali, então calcula e o computador vai fazendo todos esses cálculos, né? É como o morcego, né? Dizem que o morcego é cego. De fato não é cego, mas enxerga muito mal e ele se localiza por radar, assim como o sonar do barco e como esse exame de ultrassom vai compondo as imagens. Tá? Ele vai emite um ultrassom, bate no negócio, volta, ele calcula a distância. Então o morcego ia se dar bem na prova de física, né? A mãe do morcego não precisa brigar pelo estudar física, ele é muito bom, calcula tudo certinho. Tá legal? Então é isso. Então, ultrassom ou ultrassonografia, então, são imagens, exames de imagem, né? Imaginamento que a gente cria a partir do mesmo sistema do morcego, né? Ou do sonar dos barcos, que são ondas acima de 20 mil Hz, então por isso são ultrassom, tá? Diferente do avião supersônico, né? Que daí ele viaja mais rápido que o som, é diferente. Tá legal? Inclusive, se estivéssemos no presencial, eu estaria aqui com o meu aplicativo fazendo um teste para ver qual é a frequência que vocês ouvem, né? Será que alguém chega, algum da turma de vocês chegaria a ouvir o 20 mil Hz? Ou chegaria a ouvir o 20 Hz? Raramente as pessoas não ouvem o 20 Hz, tá? Raramente. Alguns alunos, eu já fiz isso há vários anos, né? Das aulas. Então tem um aplicativo que gera essas ondas. Você pode baixar na sua Play Store aí, gerador de frequência, e vai sentindo aí. Quem sabe eu dê essa oficina, né? O ano que vem, essa aula na forma de uma oficina, e vocês estão convidados a participarem para fazer um teste auditivo gratuito com o professor Isaías. Tá legal? Bom, então é isso. Vamos falar então sim agora das... aqui tem falando sobre o ultrassom e tal, né? Ó, o que está abaixo dos 20 Hz é o infrassom e o acima são os ultrassons. Então, agora sim, falando das características do som, nós vamos ver 3 características: a intensidade, a altura e o timbre. Professor, primeira questão: intensidade e altura não são a mesma coisa? Não. Quando a gente falar de altura do som, meus amores, nós não estamos falando de volume. Professor, mas eu uso isso desde que eu aprendi a falar. Um som com volume alto é um som alto, é a altura do som, é o volume. Pois é. Então a gente usa erroneamente no nosso cotidiano. Eu não vou ser o chato aqui para falar para vocês, parem de usar. Não vai parar. Você pode parar, mas a sociedade não vai parar. Agora você tem que saber que, fisicamente falando, quando eu falar da altura do som, não estou falando do volume. O que é altura? A gente já vai ver. Mas talvez você que canta aí, não sei, Giovana, né? Tem carreira. Giovana é cantora, né, Giovana? Tem carreira musical aí? Talvez você já. Ou mesmo, não, ou mesmo você que foi cantar no churrasco uma música e falou assim: essa música eu não consegui cantar porque tá muito alta. Opa! Quem já viu isso? Quem já falou isso ou já viu alguém falar isso? Se você falou isso, você não estava falando do volume, não é? Você estava aplicando o conceito físico de altura do som. Que é o que, professor? Aguarde que a gente já vai ver. Primeiro, então, intensidade. Sim, é esse cara que define o volume do som. Intensidade. Define o volume do som. Tá certo? Intensidade. Então ele define se nós temos um som forte ou um som fraco. Perceba que eu tentei emitir 2 sons na mesma região, não tem um mais fino, um mais grosso, né? Eu tentei falar mais ou menos igual, forte, fraco. Só que com volume diferente, com força diferente, tá? Então, intensidade é o volume do som. Intensidade é o volume do som. E lembra quando nós começamos a estudar onda, nós falamos, e a amplitude da onda? Não serve para nada, professor. Pois é,
no som, ela serve para determinar a intensidade do som. Olha aqui a figura, ó. Isso aqui é um som forte, ou um som mais forte, um som que tem uma amplitude maior. E esse é um som mais fraco, um som que tem uma amplitude menor. Então, amplitude está relacionado com a intensidade, tá? Com o volume do som. Então, quando sua mãe estiver pedindo para você abaixar o som, ele está falando disso aqui, da intensidade. Você diminui a amplitude com que o som é emitido. Se der tempo, eu vou abrir o meu software de gravação aqui e mostrar isso na prática para vocês. Tá legal? E eu não sei se a gente vai ter aula sobre a luz, mas na luz, por exemplo, a luz é uma onda também, né? Só que eletromagnética. Então, essa intensidade determina o brilho da luz. É a amplitude da onda. É a força com que ela brilha. Tá certo? É a amplitude da onda que vai determinar. Tá bom? Então, volume do som tem a ver com o quê? Intensidade tem a ver com amplitude da onda. Tá? A altura da crista ou a profundidade do vale. Tudo bem? E a altura, então, professor? A altura, meus amores, é aquilo que vai definir se eu tenho um som grave ou um som agudo. Ou um som baixo e um som alto. Tá? Alto é sinônimo de agudo. Ok? Baixo é sinônimo de grave. Por isso que nós temos o contrabaixo. Aqui o meu contrabaixo. Cadê o meu cabo? Ih, peraí que eu tirei o cabo. Como é o som emitido por um contrabaixo? É um som grave. E por que você acha que o contrabaixo emite... E por que você acha que o contrabaixo chama-se contrabaixo? Porque ele emite sons baixos. Vamos ver se vocês vão ver. Peraí que tá... Deu tchutchu. Agora sim. Acho que vocês conseguiram ouvir, né? Não tá muito alto, mas acho que dá para ouvir. Então, por que ou como a gente carinhosamente chama de baixo, né? Exatamente, porque ele emite um som grave. Ok, som grave. Todos os dias quando acordo, assim, som grave. E o alto, então baixo é sinônimo de grave, tá bom? E alto é sinônimo de agudo. Quando você pensar num instrumento de sopro, sax, a gente tem o sax alto, não é? Que é o sax que vai emitir o som mais agudo, não é? E tem o sax baixo, o sax tenor, né? O baixo emite um som mais grave daí. E aí eu volto naquela questão lá do churrasco que você foi tentar cantar essa música. Somos tão jovens! Você, não consigo, tá muito alta. Por quê? É verdade, tá muito alta. Ela tá numa região tão aguda que você não conseguiu cantar. Certo? Inclusive, como a maioria das músicas do senhor Renato Russo lá. Se você for cantar ela, você vai ter problemas se você for cantar junto com ele, porque normalmente é bem alto, né? Ele atinge as notas, né? Tá alto, notas agudas, que a gente não consegue atingir, né? Ou o Fred Mercury. Love of my life, you hurt me, you broken my heart, and now you leave. Meu Deus, né? Aliás, Fred Mercury é absurdo o quanto que o cara conseguia ser afinado assim, né? Hoje a gente canta tudo com afinador, né? Quem for assistir meus vídeos lá no YouTube bicho, todos eles têm afinador. Não tem jeito. O cara era um mito, não é à toa, né? Que ele era o Fred Mercury, eu sou o Isaías, tá? Então, agora, se
a intensidade é definida pela amplitude da onda, o que define a altura da onda? Opa, chegamos. Quem define a altura da onda é a frequência, como vocês podem ver aqui na figura abaixo, ó, um som mais grave, um som que fez menos oscilações no mesmo tempo, som mais agudo, mais oscilações no mesmo tempo, tá? Mais oscilações ao mesmo tempo. Então, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Lembra do apito do cachorro? Frequências muito altas são frequências agudas, quando eu estiver falando de um som, tá? Então, aquele... Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda no meu celular, eu vou tentar pôr nesse microfone aqui para vocês, tá? Enquanto que frequências baixas são sons graves, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem mais gerador de frequência. Tenho! Aê! Tem um gerador de frequência, tá? Então, professor, por quê? A frequência, ela vai determinar a nota do som, quando estiver falando de uma música, né? Então, eu vou pôr aqui um som para vocês de 18.000 Hz, tá? Vamos ver se vocês vão ouvir aí. Estão ouvindo nada, né? Porque já é um som muito alto, muito difícil de ouvir. Deixa eu baixar para... Opa! Ó, isso aqui é 9.000 Hz. Ai, minha orelha! Para! Jesus, me socorra agora. 20.000 Hz. Perdão, 9.000 Hz. Tu viu quanto agudo é? 9.000? Então você dificilmente vai ouvir, né? O 18 já estava bem difícil para ouvir. Eu não sei se você está claro, né? O fato de você estar com fone, sem fone, o seu som ser bom, o seu ruim, vai interferir. Mas eu acho que quem está com o volume ligado, porque eu sei que tem gente que dá mudo, né? Na aba do navegador da aula de física. Quem estava com o som ligado deve ter ouvido esse 9.000. Vou pôr aqui de novo em homenagem a vocês que estão com a aba desligada. Ah, para! Deixa eu pôr, ó, 14.000, vamos ver se a gente ouve. É perturbador isso aqui, ó, esse é 14.000 Hz, quase 15.000. Tá? E vou pôr um de 34 Hz agora, se a gente consegue ouvir. Ninguém ouve nada, né? Eu não tô ouvindo. 35. Não. Então é difícil chegar no 20 Hz, tá? Vamos ver o... Ó, esse aqui é 55 Hz. Ainda tá difícil de ouvir. Ó, esse é 87 Hz. É uma coisa. Esse acho que deu para ouvir, né? 87. Tá? É bem pouco. Mas Então, toma cuidado. Mas, professor, toma cuidado para não estourar o tímpano aí. tem que tomar cuidado. Tem que ser rápido, na exposição rápida. Então, essa frequência define então a altura do som. O que eu disse? E sim, define a nota, a nota musical. Então, quando a gente pega como referência, né, para música, por exemplo, o violão, eu vou afinar o violão. Então, eu pego o Lá central, que é o 440 Hz, que é o Lá central do piano. Então, deixa eu ver se eu consigo pôr 440 Hz aqui. Ó, 440 Hz. Então, essa é a nota Lá. Lá. Se o meu violão tiver afinado, eu não sei quem aí manja de violão, mas a segunda corda do violão, ele tem que emitir esse Lá aí. Tá? Quem toca violão. Na verdade, não é o mesmo Lá, né? Esse aqui é o mesmo Lá. Então, esse aqui deve ser o Lá 3 e aqui é o Lá 2. O que é Lá 3, Lá 2, professor? Ué, o Lá central do piano é 440 Hz. O Lá que está na casa de baixo não vai ser 440 Hz, né, professor? Todo Lá é 440 Hz? Não. Não é todo Lá que é 440 Hz. Deixa eu desligar. Aqui. Não é todo Lá que é 440 Hz, né?
Então, deixa eu pegar meu teclado aqui. Espera só um minutinho aí, gente. Esqueci de pegá-lo. Então, este é o teclado. Na verdade, ele é só um controlador que eu conecto, não é um teclado, ele não sai som, só no computador, né, que eu uso para as gravações. Então, o que nós chamamos as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, de dó a si, a gente chama de uma oitava. Por quê, professor? Não tem 8 notas, não. Nós temos 7 notas. Na verdade, a oitava, se você contar o outro dó, daí dá 8. E tem mais 5 notas que são os sustenidos, ou os bemóis, né, que são essas teclas pretas. Então, o Lá, que eu falei que é o 440 Hz, que é a referência para a gente afinar o violão, afinar o piano, o violino e tudo, é o Lá do meio, central. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Esse Lá aqui. Se você pegar o outro Lá aqui de baixo, ele não tem 440 Hz. Mas ele tem um múltiplo de 440 Hz. Ele pode ter, por exemplo, 220 Hz. Entende? E o Lá da outra escala, professor, da outra oitava, vai ter 880 Hz. Entendeu? E o outro Lá, daí vai multiplicando por 2, por 3, tá? Então, eu não sei se esse Lá aqui, quando você abrir, por exemplo... uma curiosidade. Antigamente, pra gente que não tinha afinador do violão, não tinha computador, né? Como é que a gente fazia para afinar o violão? Ou você afinava é o Lá 4, que é o 440 Hz. Então, esse aqui é o meu afinador do violão, né? Se eu parar de falar, ele vai aparecer ali. A, que é o símbolo do Lá, 4. Não vai mais aparecer, vou ter que... Será que eu consigo emitir um Lá? Viram? Lá 4, 440 Hz, tá? Então, o Lá 3 é o Lá da escala anterior, que vai ser 220, assim por diante. Tá? E o Lá 5 vai ser 880 Hz. Será que eu consigo fazer? Lá... Tô fazendo um Lá 3, tá vendo? Lá, lá... Não consigo. Tá? Você quer aprender a cantar, quer testar a sua afinação? Tá aqui, você pode usar o afinador de violão. Tá? E vai testando, né? Então, o que é ser afinado? É cantar na nota, uma música tem uma melodia. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Cada sílaba está numa nota, né? Ou, claro, uma sílaba pode se estender, né? Mas cada tempinho tem uma nota para ser tocada. Dó, 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 dó. Como é Ou demonstrado na cifra, quando a gente olha. a cifra ela só tem um acorde, aí é um outro ponto, né? A partitura, sim. A partitura marca lá nas bolinhas cada nota da melodia. Ou como tem aquela musiquinha, né? O dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, 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 dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá. Essa melodia é usada para várias outras músicas, né? Mas enfim, se afinado é fazer o dó, ré, fazer o dó certo, o ré certo. Se você variar um pouquinho ali, né? Ninguém vai conseguir acertar, né? Nem a professora de canto ela vai fazer certinho. Mas cantar afinado é cantar nisso. Se você não está afinado, você pode testar isso aqui, suas afinações. Vai lá, pega o afinador e tenta fazer. Lá. Eu só estou conseguindo fazer o Lá 3, o Lá 4 eu não consigo. Tá legal? Então, deixa eu agora ver se eu abro aqui. Antes de... vamos falar do timbre primeiro, depois eu abro o meu software de gravação ali. Então, nós vimos a intensidade. Intensidade tem a ver com volume. Qual característica da onda define intensidade? Amplitude. Altura. Altura tem a ver com o som grave ou agudo, e quem define é a frequência. E por último, o timbre. O timbre, ele é uma coisa meio abstrata para você definir. Ele é como se fosse a textura do som, a cor do som, sabe? Se você procurar no livro de física, ele vai definir timbre
da seguinte forma: é a característica que permite eu diferenciar dois sons iguais vindo de fontes diferentes. Então, por exemplo, se eu for cantar com a Giovana aqui, né, uma música, se nós dois estivermos afinados, nós dois estaremos emitindo a mesma nota, né? Se a gente estiver cantando em uníssono, né, não fizer as divisões de vozes, né? Primeira voz, segunda voz, tenor, soprano, enfim, aí já é outra coisa. Nós estaremos cantando a mesma nota, mas vocês vão conseguir, de olho fechado, saber qual é a voz da Giovana, qual é a voz do Isaías. Ah, professor, mas a voz da Giovana é mais aguda. Não, se ela estiver fazendo a mesma nota, vai ter a mesma agudez, porque está na mesma frequência. Tá certo? Mas a voz dela é diferente, exatamente. Essa diferença é o timbre, né? Como quando você vai falar assim, olha o timbre da voz daquele cara, ou a minha guitarra, né? A teoria do timbre. Olha o timbre dessa guitarra. É o sabor do som, é o tempero do som. Eu falei, o que eu falei? Textura, né? É a cor, a textura, o tempero do som. Uma coisa é você fazer a nota, e eu canto e faço uma nota, a Giovana canta faz a mesma nota, e na minha voz fica de um jeito, tem uma característica, o som é um, e da voz dela o som é outro. Provavelmente mais bonito, né, Giovana Kaufmann? Provavelmente. Tá? Então, essa é a característica do som. Então, eu toco um Lá no piano e um Lá no violão. O mesmo Lá, o Lá 4, 440 Hz. Você sabe quando é piano, sabe quando é violão? Sabe. Pelo timbre. Tá? Eles têm características diferentes, né? O som, né? E quem define o timbre? Bom, se a amplitude define a intensidade, tá? Se a frequência ou comprimento de onda, né? Porque um é o inverso do outro. Considerando que a velocidade é a mesma, né? Frequência e comprimento de onda vão ser o inverso. Quem tem muita frequência tem um comprimento de onda pequenininho. Quem tem grande frequência, comprimento de onda grande, né? Que até o que eu fiz no desenho aqui, ó. Ó o som grave, olha o tamanho do comprimento de onda dele. Vai daqui até aqui. Um som mais agudo, comprimento de onda menor. Quem vai definir o timbre? Quem define o timbre é o formato da onda, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um diapasão, e a gente já tem isso no laboratório de física, infelizmente não podemos usar, né? Não vamos reclamar de novo o fato de não estarmos no presencial, mas seria uma aula bem mais legal, né? Mas, enfim, temos esse diapasão lá. Ele emite um som puro, né? Então, o formato da onda é perfeito, assim, senoidal, não é? Tá? Mas aqui eu tenho uma flauta emitindo a mesma nota, uma voz emitindo a mesma nota, ou desenho, né? E um violino emitindo a mesma nota. Então, eles vão ter a mesma frequência. Se eu for aqui tentar riscar o tamanho do comprimento de onda, ó, vai ser o mesmo para todos. Tá? Não ficou certo o meu risco ali, mas você vai ver que o tamanho do comprimento de onda é o mesmo para todos. Mas o formato é muito diferente. O formato é muito diferente. Então, quando eu gravo, eu vou mostrar agora o meu software de gravação para vocês. O que eu vejo lá na waveforms, que a gente chama, o formato da onda, são isso aqui. São ondas como essas aqui. Você não tem onda assim. Tá? Porque isso é um som puro. Quando um instrumento musical emite um som, ele não emite um som puro, ele não emite uma nota, ele emite uma mistura, né? Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver que existe a ressonância, a reverberação, etc, né? A minha voz também, a voz não emite um som puro, é um som composto. Então, ela tem esse desenho aí meio bagunçado. Deixa eu tentar abrir aqui, então, meu software. Peraí. Quando eu vou fazer a gravação, eu uso um software gratuito que talvez vocês conheçam, que é o Audacity, tá? Ou Audacity, ou Audacity, eu não sei como falar. Tá? Então, eu vou abrir aqui aleatoriamente não, mas eu vou abrir a última gravação que eu estava fazendo ontem. Tá?
Tem uma música do Natal que eu tô começando a produzir. Então vamos lá. Aqui nós temos, aqui embaixo, ó, essas três de baixo aqui, essas três linhas, os três tracks. Estou tentando selecionar, só consegui selecionar duas, né? Vamos ver se eu consigo selecionar essas três. Eu tenho aqui três instrumentos, tá? Três instrumentos, tá legal? O que vocês podem perceber? Que esse primeiro instrumento aqui, o mais alto aqui, ó, ele vai ter um volume maior. Porque olha a altura dos picos, ele tem uma intensidade maior. Professor, o senhor está falando disso aí, eu mexo com software de áudio, eu vejo essas coisas aí, mas o que isso aí tem a ver com onda, professor? Isso aí é um borrão. Será que é um borrão mesmo? Vamos à magia dos zooms. Patrick, São Freguejo. Olha aqui, o que chegou, gente. Chegamos nas ondas dos sons compostos lá. Os dois de baixo ainda estão meio bagunçados, então vou dar mais uma aqui pra gente, tá? Ó, tá legal? Então, o que vocês podem me dizer desse primeiro som, o de cima ali? Vocês conseguem perceber o quanto o comprimento de onda dele é maior que os dois de baixo? Ó, olha o tamanho do comprimento de onda dele. Vou pegar daqui até aqui, ó. Ó, nesse mesmo período, olha quantas vibrações o instrumento de baixo fez, da track de baixo. Ó, um comprimento, dois, fez uns três pelo menos ali. É difícil definir exatamente o tamanho de um comprimento de onda do de baixo, né? O que vocês podem me dizer do som de cima? Então, ele é um som mais grave, professor. É isso? É, ele tem menor frequência, ele tem maior comprimento de onda. Será que vocês estão certos? Vamos ouvir. Peraí, deixa eu colocar aqui para sair aí para vocês o áudio. Vamos ouvir esse instrumento. Eu vou dar um solo e vamos ouvir só ele. Que instrumento será que é esse? É o contrabaixo, gente. Tá certo? E quem que é o instrumento de baixo? Vamos adicionar ele? É uma guitarra, né? Então é claro, né? O instrumento de baixo é mais agudo. Deixa eu dar um pause aqui, ó, nessa região. Então, o instrumento de baixo é mais agudo. Então, ó, aqui, tá vendo? Conseguem perceber o tamanho da diferença de um comprimento
Oi, gente, eu caí? Sim, caiu uns 10 minutos. Tá de brincadeira comigo, bicho. Caramba, hein? É que no meio da explicação você meio que travou. Ai, gente, perdão, viu? Vocês conseguem me dizer aonde que eu tava quando eu caí? Eu já tinha aberto o software de gravação ou tava falando do timbre? É, você estava falando do timbre, né? Acho que já estava para terminar. Aí o senhor mostrou as ondas de como ficavam os áudios que o senhor estava gravando. Ah, então eu mostrei um pouquinho, né? Eu mostrei um pouquinho disso que tá na tela agora pra vocês, ó. Cheguei a mostrar do contrabaixo, da Não Não tá tá guitarra. acompanhando, prof. Desculpa, vocês falando juntos, eu não entendi. Podem repetir, por favor? É que não está apresentando pra gente. Oh, Senhor Jesus. Ah, sim, porque eu caí, né? Agora não tá apresentando mesmo. Eu odeio isso. Tinha que ter tinha que ter um recurso que ele apitasse quando a gente perdesse conexão, né? Vocês não acham, não? Apita que perdeu a conexão. A gente Tam- não sabe. Também acho. Ai, vamos lá. Quando eu acabo caindo aqui em casa, às vezes eu não percebo, mas aí de repente mostra uma informação dizendo que caiu, só que nem apita. Isso aí vocês chegaram a ver, essa parte do software? O senhor mostrou. Bom, Sim. então eu não sei exatamente onde eu parei, mas essa onda que está selecionada aqui é do contrabaixo. Eu cheguei a tocar o som para vocês? Vocês chegaram a ouvir um pouquinho da música? Bom, eu não vi nada quando Então, você colocou. beleza. Então é isso, tá. Então, o que eu estava discutindo com vocês? Então, vocês caíram bem no início, logo que eu abri aqui, ó. Então, veja, não estou querendo mostrar minhas músicas, não. É só uma aplicação daquilo que a gente tá fazendo, ó. O que vocês podem perceber? Que essa track que está selecionada aqui, ó, esse instrumento que está selecionado, o comprimento de onda dele é bem maior do que está embaixo, ó. Eu vou selecionar o mesmo período, ó. Tá vendo, ó? Eu tentei selecionar de um nó até outro nó. Então, no instrumento de cima, ele fez uma oscilação nesse período. Enquanto o instrumento de baixo, ele fez uma, duas, umas três, quase quatro oscilações. Então, o instrumento de baixo, ele tem uma frequência muito maior. Certo? Então, ele vai ter um som mais agudo. Enquanto que o de cima, ele tem uma frequência menor. Ele vai ter um som mais grave. Então, quem que é o instrumento de cima? É o contrabaixo. Certo? E o de baixo, que instrumento é? É a guitarra. Então, se vou tocar para vocês só o de cima. Ó. Vou adicionar a guitarra, que é o de baixo. Ó, ficou azulzinho, tá tocando. Viu? Então, essa é a música. Tem uma bateria aqui também. Tá? Então, outra coisa que eu queria que vocês percebessem, ó. Aqui já é o final da música. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem era a respeito da intensidade, do volume das duas gravações. Em determinados momentos aqui, principalmente onde entra a voz na estrofe, a guitarra vai ficar bem baixinha. Baixinha não, vai ficar pouco intensa, né? Ó, tá vendo? Essa região aqui, por exemplo, ó. Olha a amplitude da onda da guitarra que é de baixo. Tá bem menor, né? O que que isso o que que isso resulta? Resulta em um volume menor. Eu vou tocar essa região aqui, ó. Viu?
em toda ela, né? A guitarra tá menor que mais o volume menor que o contrabaixo. Quando a guitarra ataca, você vê que a onda cresce, ó. Tá? Então você vê uma amplitude maior, a onda cresce um pouco maior, é mais volume. Certo? Ó o ataque. Beleza? Muito bem. Outra coisa, eu mostrei um pouquinho da voz também, né? A voz tá bem ruim, é uma voz que a gente grava prévio, né? Só pro cara que grava o teclado. Eu não gravo teclado aqui, sou muito mal no teclado, tem um amigo meu que grava, tá? Então vocês vão ver que a frequência da voz também está bem maior que o do contrabaixo, né? Em geral, o que acontece? O contrabaixo vai emitir notas bem mais graves. Em geral, a voz ela vai estar ali, vai ter uma frequência mais parecida com a da guitarra. É que nessa região aqui a guitarra está bem pouquinho. Ó. O comprimento de onda da voz é parecido com o comprimento de onda da guitarra, né? Enquanto do contrabaixo é muito maior, né? A gente poderia até determinar qual é esse comprimento de onda, na verdade, comprimento de onda não, determinar o período. Lembra daquele exercício que eu falei para vocês? Olha, quando a gente tiver em um sinal digital, no eixo principal, em geral, vai ter o tempo. Então, se eu selecionar um comprimento de onda aqui do baixo, eu tô um comprimento de onda de um nó até o outro nó não consecutivo. Eu tô selecionando um período de tempo, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse, ó. 820, então aqui é 825, de 825 até 840. Então são 15 milésimos de segundo. Então determina o período dessa onda. 15 milésimos de segundo. 15 milésimos, tá? Então o período dela é 0015. Eu posso determinar qual é a frequência. Vocês vão ver que é uma frequência bem baixa, tá? Eu posso determinar a frequência fazendo 1 dividido por 0,015. É o inverso do período, é a frequência, não é? Então, isso vai dar uma frequência de 66,66666 Hz. Então, é ali onde onde o contrabaixo atua. Inclusive, né? Ó, quando a gente vai depois mixar, masterizar, não sei se isso é um assunto muito interessante para vocês, mas enfim, não é? O que a gente faz? A gente sai cortando essas frequências. Então, o contrabaixo, a gente põe um filtro nele e corta todo o som acima de 400 Hz, por exemplo. Porque a gente quer ele na região dos graves. E a voz, a guitarra, o violão, a gente corta tudo que vem antes de 100 Hz, de 200 Hz. Para quê? Para que o som não fique embolado. Porque o som que vai dar nitidez na minha voz, ele não está ali nos 100 Hz. Ele vai estar ali de 400 a 1000 Hz. Então eu vou cortando, né? Eu não corto no 400 porque eu preciso ainda, senão eu vou começar a perder timbre da voz. A voz vai ficando bem radinho de pilha, sabe? Aquela voz que não tem peso que a gente fala, né? Então a gente sai cortando. A guitarra, o violão, a voz e o teclado são mais ou menos da mesma região de médio para mais agudo, assim, né? Não sou... A guitarra é mais aguda em geral, né? Exceto se eu usar um hardcore, uma guitarra com distorção, fazendo... Aí é um som mais grave, né? Mas quando ela tá solando, em geral, é um som mais agudo, tá bom? Então, quando você vai montar uma música, você vai fazendo esse tipo de coisa para você ter uma... É assim que você monta a música, né? Mas, professor, eles não teriam que ter toda a mesma frequência porque estão fazendo a mesma nota? Sim, a guitarra e o baixo aqui estão fazendo a mesma nota. Só que a guitarra, ó, vou tentar selecionar o mesmo período aqui para o de baixo. Ela está fazendo ali, ó, uma oscilação, três oscilações. Então ela está fazendo a mesma nota 3 escalas para cima. Porque a frequência dela é 3 vezes maior. Tá? O do violão, talvez fosse 2 se eu gravasse o violão, não gravei nessa música, seria talvez 2 vezes maior que o baixo, ele talvez não é tão agudo quanto a guitarra. É assim que a gente vai montando e criando um som agradável de se ouvir, né? Tem o baixo lá nos graves, a guitarra,
tudo equilibrado, né? Então a gente vai equilibrando. Outra coisa que eu falei que eu queria que vocês percebessem é a intensidade, né? Olha aqui, ó, a guitarra, olha a amplitude do baixo e olha a amplitude da guitarra. Tá? Então isso determina a frequência, tá? A voz com frequências próximas do da guitarra, isso eu já falei. Bom, gente, eu já não sei o que vocês ouviram, o que vocês não ouviram, mas enfim, é isso aí que eu queria, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então aí depois, o que é essa voz, como eu falei, tá bem ruim, né? A gente vai regravar, isso é só para mandar pro cara pôr o teclado, né? E como é que seria fazer a afinação da voz? É um cara que vai pegar e vai colocar a voz na frequência certa, tá? Mecanicamente, né? Roboticamente, eu pego essa onda e jogo ela na frequência que ela tinha que estar. Então, por isso, quando vocês ouvem os caras cantar meio robotizado, assim, é porque o cara tá usando afinador. Todo mundo hoje usa afinador. Eu falei do Fred Mercury, mas hoje todo mundo usa. Todo mundo usa. Roberto Carlos e eu, né? Todos os meus vídeos também tem. Claro, né? Eu não sou um grande cantor, né? A gente tem noção disso, tá? Então é isso. Então eu falei do timbre, né? Também, ó, percebam a diferença nas formas da onda, né? Se a gente tivesse no presencial, eu ia pedir para alguém cantar uma música junto comigo, vocês iam ver a diferença da forma, mesmo emitindo a mesma nota. Mas se fosse uma menina, um profissional, mas a voz é mais aguda. Não, se ela tá fazendo a mesma nota, a voz é mais aguda, mas naquele momento tá emitindo a mesma frequência. Tá, professor, mas a voz é diferente. E isso por causa do timbre, não por causa da frequência. Então, duas pessoas cantam igual, né? Eu brinquei com a Giovana, não sei se estava gravando, se estava online ou não, mas eu falei, eu e a Giovana, vocês vão saber quando é eu, quando é a Giovana. Né? Até porque a voz dela deve ser mais bonita que a minha. Se nós estivermos cantando em uníssono, estivermos fazendo divisão de vozes, né? Contralto, tenor, essas coisas assim, estão emitindo a mesma nota. Tá? Bom, mais uma curiosidade aqui para vocês. Lá na aula que eu postei essa semana sobre os fenômenos ondulatórios, um dos fenômenos é a difração, tá? Difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos ou penetrar em orifícios. E aí as ondas, elas vão realizar melhor a difração quanto mais próximos do seu comprimento de onda for o objeto que ela tem que contornar. Então, por isso, os sons mais graves, que têm comprimento de onda maior, porque tem frequência menor, eles vão realizar melhor a reflexão, tá? Do que os sons mais agudos. Porque o comprimento de onda deles vão ser mais próximos de obstáculos do nosso cotidiano, como uma porta, uma pessoa, por exemplo, né? Então, veja, esse som do baixo que eu calculei ali, 66 Hz, tá? Se a gente pegar uma onda sonora de 340 metros por segundo, vamos dividir por 66 Hz, vamos ver o comprimento de onda disso. 340 dividido por 66,6666. Ó, comprimento de onda é 5 metros. Tá? Então, o comprimento de onda dos sons mais graves, em geral, são mais próximos do tamanho de uma porta, de uma pessoa, de uma parede, né? Então, ele tem uma amplitude maior. Ele tem um alcance maior porque ele consegue realizar melhor a difração. Então, por exemplo, você está chegando num show ou num ensaio, provavelmente o som que você vai começar a ouvir primeiro são os mais graves, porque eles conseguiram difratar melhor e chegar melhor até você. Tá? As rádios, eu não sei se você ouve rádio, mas antigamente tinha as rádios AM e as FM. E as rádios AM, elas tinham frequência menor. É da ordem de kilohertz. E as FMs da ordem de megahertz. E era por isso que as rádios AM conseguiam chegar com um sinal mais longe do que as FMs. As FMs, elas tinham melhor qualidade de sinal, porque eles têm maior frequência e por isso o sinal tem mais energia,
O que define a energia de uma onda é a frequência. Tá? É a frequência. Eles tinham mais energia, o sinal chegava com maior qualidade, mas ele tinha um alcance menor, porque frequência maior tem comprimento de onda menor, então tinha dificuldade para realizar a difração, tá? Com coisas simples, como uma casa, por exemplo, um morro, tá? Então o sinal da reflexão de ondas com maior frequência vai ter dificuldade em realizar a difração, né? Lá na minha aula eu falei da luz, por exemplo, né? A luz do seu quarto não clareia a sala, mas você do seu quarto pode conversar com a sua mãe que está na sala, facilmente, né? Porque o som vai até a sala, ele contorna os obstáculos, aí vai. Mesmo sua casa tendo um corredor, ou mesmo sendo uma casa muito, muito, muito grande, né? Como de alguns empresários aí que nós temos em Londrina. Beleza? Bom, então eu vou voltar para o slide aqui. Acho que peço perdão aí se eu não falei tudo que era para falar. Mas enfim, então essa é a última característica do som, que é o timbre, tá legal? Então eu tenho a intensidade, tem a ver com amplitude, determina o volume. Não fala mais, abaixa esse som, diminui a intensidade quando tiver um volume muito alto. Ou quando sua mãe fala assim, fala mais baixo, menino. Você fala assim, tá bom, mãe. Você falou mais baixo, porque baixo é grave. Fala baixo comigo, menino. Tá bom, mãe. Falou baixo. Você pode apanhar? Pode voar uma havaiana? Pode, mas cientificamente você está correto, vale a pena, eu recomendo. Só não fala que fui eu que recomendei, não, tá? A altura do som é a frequência, né? Se o som é grave ou agudo. Quem define a frequência define a nota do som, né? E o timbre é definido pela forma do som. Tudo bem? Sobre a produção do som, eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero falar com vocês a respeito de uma equação, da equação que nós vimos na aula da semana passada, aqui, ó, sobre os instrumentos de corda. Eu falei, né, das cordas tensionadas, e que eles tinham muito a ver com o instrumento de corda, então quero aproveitar que meus instrumentos estão aqui, já são 10h41. Vou fazer isso bem rapidinho, depois a gente retoma na próxima aula, tá? Então, nós vimos que a velocidade da onda, equação fundamental da ondulatória, é lambda vezes F. E nós vimos que quando uma corda está tensionada, nós podemos determinar a velocidade como tensão sobre μ. Certo? Corda tensionada é o que acontece em todos os instrumentos de corda. Violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele, tudo que se imaginar de corda. Tá? Então, eu posso juntar essas duas equações, ó. Lambda vezes F, que é a velocidade, é igual tração sobre μ, que também é velocidade. E aí eu posso isolar a frequência nessa equação, e vocês vão ver uma coisa muito interessante aqui. A frequência é 1 sobre lambda tração sobre μ. Ok? E aí, cadê meu violão? Quando eu pego um violão, eu tenho uma corda aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu voltar para minha câmera para ver se está pegando o violão. O quadro não ajuda também, né? Ó. Então, o violão, ele é uma corda tensionada. Eu falei para vocês, inclusive, que quando a gente afina o violão, a gente está ajustando a tensão para ele vibrar na frequência certa. Então, tá aqui a prova que a frequência, tá aqui no slide a prova de que a frequência, a tensão interfere na frequência, ou seja, interfere na nota que ele vai dar. Tá certo? Agora, talvez o que você não sabia é que ele era uma corda tensionada entre duas extremidades. Esse cavalete aqui, onde está o meu dedinho, indicador, e esse outro cavalete aqui embaixo. Então, eu tenho um certo comprimento da corda, tá? Tá legal? Comprimento da corda. Quando eu toco a corda solta, aí a gente vai ter que entrar numa outra questão complicada sobre o som, que é o seguinte, essa corda vai vibrar na frequência fundamental dela. O que é a frequência fundamental? É a frequência mais baixa. Quer dizer que ela vai vibrar formando meio comprimento de onda daqui até aqui. Essa é a menor frequência que uma corda pode vibrar. Meio comprimento de onda daqui até aqui. Seria esse desenho aqui, ó.
Espero que vocês estejam vendo o slide. Vocês estão vendo os slides? O slide? Sim ou não? Sim, professor. Ó, seria esse desenho aqui. Aqui é a corda do violão, ele vai formar meio comprimento de onda aqui. O que quer dizer, então, que o lambda, o comprimento de onda desse cara, é 2 vezes o tamanho da corda. Entenderam? Quando ele está vibrando na frequência fundamental, ele forma meio comprimento de onda, então o lambda é 2 vezes o comprimento da corda. Por que eu estou fazendo isso? Para relacionar para vocês que eu posso trocar o lambda por 2 L's e a frequência de uma corda no seu primeiro harmônico, no seu fundamental, vai depender da tração e do comprimento da corda. Inversamente proporcional com o comprimento da corda. E aí tem essa equação, é a explicação de como se toca guitarra, violão, cavaquinho. O que é tocar guitarra, violão e cavaquinho? Eu tenho 5 notas aqui, mas não são 6 cordas, professor? Sim, mas são 5 notas. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi de novo. Tocar violão, sabe o que é fazer? É alterar o comprimento da corda para ele emitir a frequência que eu quero. Quando eu estou fazendo um acorde, eu vou pôr meu dedinho aqui, ó. Eu mudei o comprimento da corda, ó. O comprimento era de um cavalete até outro, agora não é mais, é do meu dedo até o cavalete. Perceberam? Eu alterei a frequência. Eu diminuí o comprimento e alterei a frequência. Se eu diminuir o comprimento, eu aumentei a frequência. Olha para a equação, ó. Comprimento é inversamente proporcional com a frequência. É por isso que acontece esse fenômeno aqui, ó. Se eu for... Estou diminuindo o tamanho, como é que o som está ficando? Mais agudo. Mais fino. Porque ele está ficando com frequência maior. Então, gente, tocar violão é pura física. Tocar violão é alterar o comprimento de uma corda para que ela vibre na frequência que você quer. Tá bom? Pessoal, são 9h46. Deixa eu fazer 10h46. Deixa eu fazer a chamada rapidinho. E se vocês ficarem por aí, eu posso cantar mais uma música que eu queria dedicar a vocês. Tudo bem? Estão presentes a Aline, a Ana Beatriz, a Ana Júlia, a Bianca, o Bruno, o Cauã, a Elissa, a Fernanda, os 3 Gabriéis, o João, a Lavínia, a Letícia, o Luíde, a Maria Luísa, a Natália, o Natan, a Rebeca Ruiz, a Lima, o Samuel e a Sara. Eu vou encerrar a gravação. E semana que vem a gente continua e termina. Infelizmente. Até lá.